pessoal, e aí, como é que vocês estão? Continuamos na quarentena, continuamos aqui, né? Eu gravando para vocês, tentando ajudar um pouquinho aí vocês passarem essa quarentena, pelo menos um pouquinho mais distraídas, né, com as nossas histórias. Estou assim também, continuo trabalhando, já falei em outros vídeos, então aproveitei meu dia de folga para gravar para vocês. E, gente, a história que eu escolhi hoje é uma história que chegou já tem até um tempinho. Mas eu queria vir contar essa história porque a história que ela me falou é como foi ela conviver com a gagueira, ela sendo gaga. A gente sabe que muitas vezes, né, gagos são sinônimos de piada. Quantas piadas na internet a gente já viu de gago? Então, assim, eu fico imaginando para ela como deve ter sido difícil, né, sofrer com a gagueira mas ter superado isso. E vocês vão ver como. Pode parecer às vezes uma coisa, o que a Dani tá falando? Mas vocês vão ver pela história dela como foi isso. E eu acho assim, pessoas têm problemas diferentes e a gente sempre tem que tentar superá-los da melhor maneira possível, né? Não deixar que esse problema tome conta da gente, né? Muitas vezes, por ela ser gaga, talvez ela tinha vergonha de falar em público, vergonha de falar com outras pessoas, mas vamos saber aqui como que ela fez para superar tudo isso. Bom, oi Dani, tudo bem? Espero que sim. Moro em Minas Gerais, adoro o seu canal e também da Dani Bogione. As considero duas queridas. Então, ó, obrigada por mim e pela Dani Bogione, que eu sei que ela também fica muito feliz quando vocês falam dela aqui no vídeo. Se você não sabe quem é Dani Bogione, canal Sobrevivendo na Turquia, maravilhoso o canal da Dani, vale super a pena vocês irem lá conferir, tá bom? Pode me chamar de Alice. Bom, sei que a minha história não envolve o mundo gringo, porém envolve uma superação. Então, achei viável que eu contasse para você, pois muitas pessoas talvez sofram com gagueira e a mesma não é tratada como deveria. Não vou generalizar, pois há casos e casos. Além disso, seria uma honra ter minha história contada por você, uma mulher tão guerreira, cheia de positividade e alegria. Bom, tudo começou aos meus 4 anos, por causa de problemas familiares em casa. Logo depois da separação dos meus pais, começaram as primeiras manifestações da gagueira. Dessa forma, minha mãe me levou a uma psicóloga e a uma fonoaudióloga. Eu lembro vagamente de ter feito algumas sessões e depois ter sido liberada. Continuando, os anos passaram e cada vez mais conviver com esse problema ia se tornando complicado para mim. Uma vez que a maioria das pessoas, não sei o motivo, ela diz, debocham de nós gagos. Por volta dos meus 9 anos, palavras que começassem com a letra R eram praticamente impossíveis de serem ditas por mim. E muitas vezes dizer até o meu nome era complicado. Quando cheguei à 4ª série, eu tive sorte, ou melhor, acho que foi Deus. Eu tive uma professora maravilhosa que manifestou muita empatia em relação à minha fala. Dessa forma, a mesma me dava dicas, como ler em casa em voz alta, falar pausadamente e o mais importante, em sala de aula, essa professora sempre cortava possíveis piadinhas acerca da minha disfluência. Até a 5ª série eu tive um progresso muito interessante. Eu gostava de ler em sala de aula e eu melhorava a cada dia. Porém, por ser a gagueira algo cíclico, ela é de fases. E assim, da 6ª série ao 3º ano, eu comecei a gaguejar muito. Gente, eu não sabia. Olha, é engraçado, né? A gente ouve falar de várias pessoas gagas, conheci pessoas, né, com gagueira na minha vida, mas eu nunca imaginei que a gagueira seria algo que é de fases, né? Tem fases que a pessoa fica gaga, tem fases que não. E lendo a história dela, fui pesquisar um pouco e descobri muitas outras coisas que eu não imaginava, que eu vou contar para vocês daqui a pouco.
Bom, eu preferia fazer trabalhos escritos do que apresentar na frente da turma. Eu comecei a não querer mais falar no telefone e fui me trancando para o mundo. Olha aí um dos problemas, né? Aos 17 anos, eu comecei a trabalhar em uma loja com os clientes. Meu desempenho era bom. Eu conseguia me comunicar e vender. Porém, com a chefe, era uma tortura ficar perto dela. Aos 18 anos, eu passei na prova do Enem, fiz ciências biológicas numa faculdade federal. Digamos que foi um divisor de águas na minha vida, pois foi a partir dessa época que eu consegui começar a trabalhar melhor a minha fala. Ciências biológicas não era o curso que eu queria. Na verdade, meu sonho foi fazer medicina. Porém, devido à concorrência nas provas e o alto custo dos cursinhos, aliado à minha vontade de sair de casa e buscar minha independência, eu resolvi tentar. Durante os 3 anos que eu cursei biologia, eu me envolvi em um projeto de melhoramento genético de soja, a qual foi uma das melhores experiências que eu já vivi ao lado de uma equipe incrível. Nessa universidade tinha um psicólogo que atendia alunos e diante desse bloqueio eu resolvi procurá-lo, pois eu queria desenvolver e viver uma vida mais leve. Bom, depois eu procurei uma fonoaudióloga também, porém a mesma disse que o meu caso não era para ela, e sim para um psicólogo. Bom, foquei no tratamento psicológico, parei de me cobrar tanto, decidi mudar de curso e me mudei para outra cidade. Então fui fazer biomedicina. Durante o curso de biomedicina enfrentei vários seminários. Antes dos mesmos, eu conversava com meus professores, eu treinava na frente do espelho, eu treinava com a TV ligada, eu fazia meditação. Eu treinei tanto que quando eu fui apresentar meu TCC, a ansiedade existia, claro, mas eu consegui falar muito bem. Tirei nota máxima. Consegui publicá-lo e apresentar em um simpósio. Atualmente, aos 26 anos, eu faço pós-graduação em farmacologia clínica. Estudo para concursos. Passei uma prova de uma prefeitura mineira, na qual hoje sou biomédica do Laboratório de Análises Clínicas. Gostaria de pedir desculpa pela história. Enorme. Amiga, nem foi tão enorme assim, acredite. Diante de tudo que passei e passo, eu gostaria de dizer a todos do canal algumas coisas. Primeiro, é possível ser feliz e gago ao mesmo tempo. A gagueira é uma característica e não um problema. Segundo, nunca deixem nada e nem ninguém dizer que vocês não podem fazer algo porque vocês são gagos. Isso não existe. Terceiro, a gagueira tem a força que você dá a ela. Portanto, tire-a das prioridades da sua vida. Quarto, não se cobrem tanto, não se saboteiem diante da vida e diante das pessoas. A vida é maravilhosa e basta uma atitude para mudar tudo. Um forte abraço para todos vocês. Gente, você sabe que antes dela mandar essa história para mim, eu nunca tinha pensado na gagueira, numa pessoa que é gaga, os problemas que essa pessoa... É incrível, né? Eu não falo que eu aprendo muito assim com vocês. Como eu acho que eu nunca convivi com uma pessoa que tivesse esse tipo de problema. Primeiro, eu sempre achei que a gagueira era um problema na fala. E não, a gagueira é um problema psicológico. E eu não sabia. Eu não sabia, gente, sério. Então, assim, problemas na fala, né? Dificuldade na fala. Imagina, você chega perto de qualquer pessoa, olha só, aí a gente pensa, né? Às vezes uma coisa que a gente nem se toca, uma coisa que pra gente é tão comum e faz tanta diferença na vida de outra pessoa. Por exemplo, você tem dificuldade na fala, ela vai afetar a sua autoestima, ela vai prejudicar a sua interação social com outras pessoas. Então isso provavelmente vai te inibir, vai te deixar mais fechado para outras coisas, né? Porque você vai ficar com vergonha de falar perto de outras pessoas. Aí eu tava lendo, gente, fui procurar na internet algumas coisas sobre a gagueira, né? E eu tava lendo o seguinte: uma das maneiras de você enfrentar a gagueira é assumindo ela, pois assim você se torna autoconfiante, né? Você tem que se expor. E
quando você faz isso, a tendência é a gagueira sumir com o tempo. E eu lembrei muito da época que eu tinha fobias. E a minha psicóloga, ela falava que a fobia, ela só vai passar se você enfrentar ela. Eu acho que tem muito a ver com a gagueira, né? Claro, de uma outra maneira, mas tipo, por ser um problema psicológico também, a gagueira você tem que enfrentá-la, você tem que falar. Se você se fechar, se você não quiser falar, se você ficar com medo, se você se repreender, talvez esse problema não passe. Como era o meu problema com a claustrofobia, que era eu tinha fobia de ficar fechada em lugares. Não interessa o tamanho do lugar, gente, mesmo se fosse minha casa. Se eu fechasse a porta, eu já achava que eu estava passando mal. E enquanto eu não enfrentei isso, enquanto eu não enfrentei meus medos, né, eu não consegui me curar dessa claustrofobia. Eu não digo a vocês que hoje eu sou 100% curada, por exemplo, eu odeio andar de elevador. Se o elevador for pequeno, então, eu odeio. Na hora que fecha a porta, assim, eu já começo a sentir uma coisa assim, batendo forte no meu coração, minha mão suando. Mas eu ando, é algo que eu enfrento, não gosto. Mas, por exemplo, teve uma época que eu tinha muito medo de andar de avião. Pelo avião cair, não. Porque na hora que a porta fechasse, eu sabia que eu não ia ter para onde correr. Enfrentei esse medo também. E hoje melhorou 95%. Então, o que eu tô falando para vocês é que é incrível, mas é um problema psicológico. E todo problema psicológico a gente tem que enfrentar ele, independente do que seja. Aí fala aqui também que a gagueira é um conjunto de fatores que formam um iceberg. E não conseguir falar fluentemente é só um ponto. Por isso, muitas vezes a gagueira ela é tratada com psicanálise. E se curam em semanas, meses ou anos. Vai depender de... É a mesma coisa quando você tem um problema psicológico, né? Ansiedade, pânico, igual eu tive. Eu posso dizer que eu me curei em meses, mas continuei meu tratamento por anos. Tem gente que faz tratamento por anos e ainda não conseguiu. Então, assim, vai depender muito de você, tá? E eles falam também que para você ajudar na gagueira, diminuir a velocidade da sua fala, ler textos na frente do espelho, aceitar a sua gagueira e aprender a lidar com ela. Então, assim, eu juro para vocês, isso nunca tinha passado na minha cabeça sobre a gagueira. E temos muitas pessoas gagas, a gente sabe que são vítimas mesmo de piadinhas, de... Imagina, essas pessoas, claro, ouvindo tantas piadas assim, óbvio que você deve ficar com vergonha. Imagina você numa faculdade, numa escola, no seu trabalho, né? Então, achei assim, nossa, eu tenho que levar essa história para as meninas, porque eu não sabia que a gagueira era um problema, né? Eu não sei se tem algum outro tipo de gagueira, tá, gente? Aí vocês me falem que pode ser essa parte da fonoaudióloga e tal, mas pelo que eu pesquisei, eu vi que é um problema emocional mesmo, então é um problema tratado com psicanálise, com a parte da psicologia. Aí a gente, mais uma vez, vem aquela história, né? O poder da nossa mente, o que a nossa mente pode fazer. Então é isso a história de hoje. Vocês conhecem algum caso de gagueira? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês sabiam que a gagueira é um problema psicológico? Eu acho que hoje, não sei, se eu encontrar uma pessoa gaga na minha frente, eu vou pensar de uma outra forma, sabe? Olhar de uma outra forma. Não sei, sempre a gente aprende muito aqui com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo, deixa aí seu comentário e até o próximo. Tchau!